Fala pessoal, então a gente chegou na nossa meta de inscritos e a gente pode marcar live para depois do dia 8 de agosto, tá? Provavelmente um fim de semana, sábado, domingo. E aí vocês podem deixar nos comentários de qualquer vídeo aí qual o melhor horário que é para vocês, tá? Pode deixar aí. E a gente combina, né? A gente vê o que a maioria, a disponibilidade que a maioria pode, e a gente vai marcar esse horário que teria maior probabilidade, tá bom? Então vocês continuam divulgando aí pro pessoal e deixando o like aí nos vídeos. E é isso aí. Então vamos lá, uma questão aqui que eu peguei do livro do Mário José de Oliveira, de termodinâmica. Particularmente eu acho o livro do Colin muito melhor para estudar termodinâmica, e só que o Colin é muito caro, né? E o Mário José de Oliveira, ele é um livro bom para quem já conhece o assunto, tá? Para quem for aprender, não acho que é um livro bom. É mais para você fazer uma revisão, sabe? Para aprender, eu não acho que é um livro bom. Mas vamos lá. Exercício 3.1. Capítulo 3, exercício 1. Determine a variação da entropia de um gás ideal ao longo de uma isocórica e de uma isobárica a partir das capacidades térmicas isocórica e isobárica, respectivamente. Então, o que ele quer? Ele quer, da capacidade térmica, você chegar na variação da entropia. É isso, né? Tá, a premissa é essa daqui. Então, capacidade térmica, para um determinado parâmetro constante, volume ou pressão aqui no caso, volume se for isocórica e pressão constante se for isobárica, é igual a dq dt com esse parâmetro constante, né? Então é o seguinte, para o gás ideal, vamos ver primeiro a parte da isocórica. Isocórica, volume constante, né? Então a gente tem que, nesse caso, pela primeira lei da termodinâmica, du é igual a dq mais dw, trabalho, né? No caso do volume constante, trabalho é nulo, né? Por conta que a variação de volume é nula, né? E o trabalho é P dV, né? Então isso aqui implica que dq, diferença inexata do calor, é igual a du. Tranquilo? Então a gente tem que a capacidade térmica volume constante é du dt com relação a este cara, mas como o U é uma função com ação de estado que vai depender da entropia, do volume e o número de partículas, N, a gente vai ter derivadas parciais aqui, né? Então, tendo um parâmetro constante, no caso o volume, quer dizer que esse cara é constante e os outros parâmetros não, né? Então, isso daqui é uma derivada parcial de U, da energia interna, com respeito à temperatura e a volume constante. Tá bom? Então, a energia interna daqui para o matemático ia ficar doido, né? Mas, por argumentos de físicos, a gente entende isso. A energia interna do gás ideal, como ele não especifica o que ele é, monatômico, diatômico, etc. Então a gente vai ter que ele vai ser o número de mols vezes a constante dos gases, vezes o número de graus de liberdade dividido por 2, vezes a temperatura, tá? Você poderia ter no lugar do número de mols vezes a constante dos gases, equivalentemente você poderia ter também
é a constante de Boltzmann vezes... no lugar disso a constante de Boltzmann, né? Vezes o número de partículas, no lugar do NR. Também poderia escrever dessa forma, não tem problema. Então, substituindo aqui no CV, capacidade térmica volume constante, a gente tem que isso daqui é a derivada parcial com relação à temperatura, dessa energia interna, que é o número de mols, vezes a constante dos gases, os graus de liberdade dividido por 2, vezes a temperatura, isso é volume constante. Então, portanto, a nossa capacidade térmica aqui é NRF sobre 2. Tranquilo? E agora, como que a gente faz para chegar na variação da entropia, né? Como vai ser análogo aqui, eu vou fazer para pressão agora, tudo as capacidades térmicas, depois eu faço as variações de entropia, tá? Para a transformação isobárica, a pressão constante, a gente tem o que? Cp, capacidade térmica pressão constante, é dQ dt a pressão constante. Da primeira lei da termodinâmica, a gente tem lá que du é igual a dq mais dw, que é o que a gente tinha aqui em cima, né? Só que o dw é menos pdv. Tranquilo? Então, com relação a isto, a gente vai ter que, né, se a gente separar aqui, passar o dq para o outro lado, vai ficar dq é igual a du mais pdv. Então, com isso, a gente tem que o Cp, capacidade térmica pressão constante, vai ser derivada parcial de U com respeito à temperatura, pressão constante, e aqui P, derivada parcial de V, a temperatura, pressão constante. Esse P poderia estar aqui dentro, né? Ele sairia para fora porque temperatura constante, tá? Então, a gente tem a nossa energia interna aqui. Para o volume, a gente sabe que a equação de Clapeyron dos gases ideais, PV é igual a nRT, né? Você passa o P dividindo, isola o volume, fica nRT sobre P, né? Então, a gente vai substituir a energia interna nesse cara aqui, e o volume da equação de Clapeyron nesse cara aqui. Então, nossa capacidade térmica pressão constante vai ficar derivada deste cara com relação à pressão constante. Vai gerar o mesmo resultado. Então, vai dar NRF sobre 2 mais P, derivada parcial do volume, que é NR T sobre P, a pressão constante. Então, nosso Cp, como a pressão é constante, ele vai sair daqui da derivada e cancela com o P que está aqui fora. E isso só vai derivar com respeito ao T que está aqui, né? Então, isso daqui vai dar no fim que Cp é igual a NRF sobre 2 mais NR. Tá? Então, portanto, nossa capacidade térmica pressão constante é NR 1 mais F sobre 2. Tá? E aí, como aqui a gente chega na entropia, é o seguinte. A gente sabe que a gente tem aqui essa nossa capacidade térmica, né? E a gente sabe que o dQ, vou fazer aqui assim, a gente sabe que o nosso diferencial inexato do calor é igual a temperatura vezes a diferencial exata da entropia, tá?
Então é daqui, dessa expressão. Então a gente tem lá este cara aqui, que é T, ds, dt, a j constante, né? Mas aí a gente escreve desta forma aqui. Por causa que tem esse parâmetro aqui constante. Isso fica a derivada da entropia com relação à temperatura a esse parâmetro constante. No final, você vai ter, se isolar como se fosse o ds aqui, vai ficar ds é igual a cj dt sobre T, temperatura. Se integra dos dois lados, mantendo o volume constante. Isso daqui vai dar a integral de Cj deste parâmetro que é constante, que é o J, dt sobre T. Tranquilo? Então vai ser dado para essa expressão. Vou escrever só CJ, alguns livros colocam dentro, mas vou seguir a anotação do livro do Mário, né? Assim. Então, vamos calcular para cada um, né? Usando essa expressão aqui, para o volume constante, que no caso é J. Para o volume constante, que é a isocórica, a gente tem que ΔS de V é integral V CV dt sobre T. Nosso CV é NRF sobre 2. Então isso daqui vai ficar integral NRF sobre 2 dt sobre T. Esses caras é constante, sai para fora, então fica integral de dt sobre T. Então vai dar NRF sobre 2, integral volume constante, dt sobre T. Isso daqui vai ser NR F sobre 2 do Ln do módulo de T neste intervalo TI a T de F. Deixa eu ver se aparece tudo. Não, né? Agora aparece. Tá? Os limites de integração da temperatura inicial para a temperatura final. Então, a nossa variação da entropia, nesse caso da isocórica, vai ser NRF sobre 2 Ln da temperatura final menos Ln da temperatura inicial. Módulo, né? Então, isso daqui vai ser NRF sobre 2 do Ln de T de F sobre T de I. Como essa temperatura vai ser em Kelvin, a gente tem que o módulo da temperatura em Kelvin é igual à própria temperatura, porque você não vai ter temperatura negativa na escala Kelvin. Então, portanto, a variação da entropia, o volume constante, é NRF sobre 2 do Ln, temperatura final sobre temperatura inicial. Tá? Fazendo analogamente ao caso da isobárica, se a gente notar que esse cara aqui é o próprio C de V, ó, NRF sobre 2 é o próprio C de V, basta a gente fazer os mesmos argumentos, só que aí na isobárica você vai trocar o CV pelo C de P. Preserva a mesma coisa, estrutura. Então, portanto, na isobárica, o pessoal de física está bem acostumado a fazer isso, né? Então fica NR 1 mais F sobre 2 de Ln de TF sobre T de I.
tá bom? Essa é da variação da entropia para pressão constante. Bem, isso aí, pessoal. Tranquilo?